outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança e sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse. Solta tua voz e canta. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso, és formoso, dizer que és formoso. Mais uma vez, eis-me aqui. Aqui, outra vez, diante de ti. E fazes cair as barreiras. És fiel. Vai, aumenta o volume e canta. Dizes palavras de amor. O teu toque libertas o meu ser no calor. No calor desse Abre a tua boca e canta. eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou eu grato, venho me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer à igreja, eu venho me derramar. Eu venho me derramar. Me derramar, oh Espírito Santo, me derramar, oh, me derramar, dizer que és formoso. Diga isso a Ele, tu és formoso, dizer que és formoso, és formoso. Dizer que és formoso. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele aonde? O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem
Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Minha sorte Ele diante dos meus olhos. Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Que Ele me mais uma vez. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Promessa. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Mas tem. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, e Ele mudará diante. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o... Vá. Eu quero ser. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o... Eu quero ser
Enche o templo. Quem é o templo? Sou eu e você, meu irmão. Vamos lá. Restaura a casa caída, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser ser o teu altar. Mais uma vez, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa, quero ser o teu altar. Cante mais uma vez isso, eu quero ser. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar. Ser o teu altar. Aleluia, aplauda mais forte o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar, meu irmão? Amém? Glória ao nome do Senhor, exaltado é o Senhor. Nós vamos orar nesse momento, nós temos alguns pedidos aqui. E eu creio que num ambiente como esse é um ambiente totalmente propício para o agir de Deus. Você crê nisso? Amém? Num ambiente como esse não há lugar para carnalidade. Num ambiente como esse não há lugar para incredulidade. Meu irmão, todo espírito de incredulidade nós repreendemos aqui agora em nome de Jesus. A Bíblia fala que se creres, verás a glória de Deus. Quantos aqui creem? Você crê que o Senhor pode te curar hoje? Você crê que o Senhor pode restaurar a tua família hoje? Você crê que amanhã você pode chegar no teu trabalho e encontrar a situação completamente diferente como você deixou hoje? Você crê, você é empresário que está aqui, que Deus pode te livrar da falência? Você crê? Mas tem o seguinte: Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não só com quem quer ter compromisso apenas com o milagre. Tem pessoas que só querem ter compromisso com o milagre, só querem ter compromisso com a cura e não querem andar com Deus. Não, querido, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Você precisa decidir de que lado você está. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Não existe meio do, não existe em cima do muro. O muro é do diabo. O muro é do diabo, não existe em cima do muro. Ah, eu estou ali, eu quero a cura, eu quero um casamento, eu quero a restauração. Mas andar com Deus não, porque eu gosto de fazer umas coisinhas aqui ainda. Eu gosto de viver da minha maneira. Eu não quero que Deus mexa em algumas áreas da minha vida. Mas a gente gosta de cantar: mexe com minha estrutura. Está disposto mesmo para Deus sacudir tua estrutura? Você sabe o que é mexer com a estrutura? Você sabe o que é mexer com uma estrutura? Presta bem atenção, Deus deseja sacudir você nessa noite aqui. Tua vida não mais vai ser a mesma, você vai ser sacudido hoje aqui nesse lugar. Então, se desarme agora diante da presença de Deus. Deixe de lado todos os teus questionamentos, todos os teus preconceitos. Se desarme agora diante de Deus. Amém? O Espírito Santo está movendo e agindo aqui nessa noite, quebrantando corações. Nós vamos orar nesse momento, porque existem pessoas que precisam de um milagre, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de restauração no casamento, pessoas com problema na área financeira.
Muitos pedidos na área da saúde, tem muitos pedidos aqui, pessoas sofrendo com depressão. Nós vamos colocar esses pedidos diante do Senhor agora. E eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Você que tem algo para apresentar diante de Deus, eu quero te convidar a clamar comigo nessa hora, a abrir a tua voz e orar ao Senhor com toda a tua força, sabe? Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Deus não está surdo, amém? Nem o braço dele não está encolhido. Você crê nisso, que o braço do Senhor não está encolhido? A Bíblia fala que Deus, Ele é galardoador, lá no livro de Hebreus, ou melhor, abençoador daqueles que o buscam. Quem veio aqui buscar o Senhor hoje? Aquele que busca no homem, a esperança no homem é uma esperança já destinada à decepção, ao fracasso. Mas aquele que espera no Senhor, ele é renovado. Aquele que espera no Senhor, ele alcança graça, ele alcança misericórdia. Meu irmão, coloque todas as tuas expectativas no Senhor Jesus, amém? Feche os teus olhos. Bendito é o teu nome, Senhor. Bom é estar na tua casa, bom é estar em comunhão, bom é poder te adorar. Mas, ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui hoje quase que carregadas. Muitas pessoas entraram aqui hoje tristes. Muitas pessoas estão vivendo a consequência de um problema na família, de um problema financeiro, de um problema, Deus, de ordem sentimental. Eu não conheço os corações delas aqui, mas o Senhor conhece cada uma aqui, porque foi o Senhor que as criou, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada pedido que está aqui na minha mão agora. O Senhor conhece cada lágrima aqui que essas pessoas derramaram, que essas pessoas que estão aqui sofrendo com enfermidade, com crise no casamento, com depressão. O Senhor conhece cada uma. E nós clamamos a Ti nessa noite, porque nós reconhecemos, nós confessamos que só Tu és Deus e que só o Senhor tem poder para mudar a história humana, Senhor. Reconhecemos o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Reconhecemos que não há salvação fora de Ti. Reconhecemos que só Tu tens o poder para curar de verdade uma vida. E é a Ti que nós clamamos agora. Vem com Teu poder. Vem com a Tua mão que cura. Vem com a Tua mão que arranca o mal agora, Senhor. Arrancando essa enfermidade que tem atormentado essas vidas aqui. Aqueles que estão sofrendo com câncer, sofrendo com problemas na coluna, sofrendo com dores de cabeça, sofrendo, Deus, com problemas nos ossos, problemas no sangue, nos rins. Deus, nós clamamos a Ti agora e declaramos a Tua cura agora em nome de Jesus. Não me importa de onde veio essa enfermidade, Senhor. O que importa é que o Senhor pode curar qualquer uma delas, independente da sua origem. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos hospitais agora, Senhor, Deus, invade os hospitais com a Tua onda agora. Envia os Teus anjos agora para ministrar dentro dos hospitais. Aqueles que estão nos assistindo pela internet agora, que está em cima de uma cama, aquela mãe que está chorando agora, aquela pessoa que está sofrendo agora ali, Deus, nos assistindo pela internet. Oh, que o Teu poder alcance essas vidas agora, em nome de Jesus. Deus, arranca todo o mal, desfaz toda a confusão na mente, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, nós repreendemos agora em o nome de Jesus. Todo espírito da falência, nós anulamos e quebramos agora em o nome de Jesus. Visita, Deus, a Tua igreja, visita o Teu povo nessa noite, abençoa as famílias aqui nesse lugar, Senhor. Que esse marido se apaixone novamente por essa esposa, que essa esposa, Deus, se volte para o seu marido. Restaura como era no princípio. Restaura o relacionamento desse pai com esse filho, dessa mãe com esse filho, desses irmãos que não se falam, Senhor. Irmãos que não se falam por disputas de herança, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Essa família que perdeu um ente querido esses dias. Ó Deus, abençoa a Lilian, Senhor, que perdeu seu pai essa semana, Senhor, num acidente de carro. Conforte o coração da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te adoramos nessa noite. Tu és o nosso Deus, a Ti seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém e amém. Você pode sentar no seu lugar. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é um momento de oferta. É um momento glorioso em que nós podemos trazer à frente o nosso melhor, o nosso coração em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o próximo, com o irmão. Alguém pega essa menina, filha do pastor, por favor. Vai no Guga? Não é não? O pastor, o pai dessa criança, por favor.
Muito obrigada. Então, esse é o momento de oferta. Esse é o momento em que trazemos ao altar de Deus o nosso melhor, em gratidão, em adoração. E logo após o momento do ofertório, quando você vier à frente, nós vamos apresentar uma criança, o filho do Roberto. Eita. Quando é o nosso filho que faz, é interessante, né? A gente fala, dá uma aguinha pro neném e leva lá fora. Pega essa menina aí mesmo, leva lá. Então agora você vai trazer o seu melhor, vai trazer a sua oferta ao altar. Guga, de baixo para cima eu fico ruim, Guga. Sobe no altar, Guga, vem. O ângulo não é bom, meu filho. A pessoa sofre, faz dieta, malha. Aí o Guga tira a foto de baixo para cima. Ótimo. Vai fundo, Guga. Vai, vou fazer pose. Maravilha. Então vamos lá. Meus amados, esse é um momento de adoração profunda. Esse é o momento em que Deus mexe com o nosso coração, mexe com a nossa emoção e mexe com a nossa razão. Porque é o momento em que você precisa decidir dar, decidir doar, decidir ofertar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Ele é o dono da obra e ele levanta mantenedores aonde ele quiser. Eu não preciso te persuadir, eu não preciso te prometer nada, porque o dono da obra faz você entender o que ele precisa agora aqui, nesse lugar, nesse momento. Coisa maravilhosa é encontrar através dos recursos da igreja socorro para a família faminta, socorro para a igreja que caiu lá no Haiti, socorro para aqueles que necessitam de um lugar para receber uma palavra viva. E como é que Deus faz isso tudo acontecer? Através da igreja. E quem é a igreja? A igreja é você. Então agora, pelo amor de Deus, escute a voz do Espírito Santo, pegue o seu melhor, ouça Deus e traga ao altar a tua oferta de louvor, de adoração e o teu dízimo. Tem gente que não entende dízimo. Dízimo não é só uma obrigação, dízimo é um prazer. Quando você é educado a dizimar, é ensinado a dizimar, qualquer um pode dizimar. Tem gente que fala assim, poxa, mas Deus entende, né? Quem tem pouco dinheiro não pode dizimar. De 10 reais você tira um. De 10 centavos você vai... Olha, todo mundo pode dizimar. É questão de fidelidade. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Amém? Criançada, alô criançada, garotada, adolescente, da mesada, o cinquentão, o cenzão por semana, tira o dízimo. Comece a dizimar já da sua mesada. Aprenda a vir ao altar de Deus com fidelidade. Então essa é a hora que você pode ofertar e dizimar. Alguém quer envelope? Pode levantar a mão, os irmãos estão com envelope. O irmão Tadeu que vai cantar hoje? A irmã Fernanda? Então tá bom, então a irmã Fernanda vai cantar hoje. Coisa estranha. Então tá bom. Então tá. Estamos visitando hoje a irmã Fernanda, né, que esteve fora. Vamos tocar, meu amor? Vamos tocar. Será que a gente consegue tocar uma que você não sabe? Aquela nova? Ah, o Tadeu sabe essa. Algo acontece quando rasgo. Foi você que gravou. Lembra dessa? Legal se eu souber também, vai ser bom. Acho que é esse tom. Juninho, bota a letra ali, me ajuda aí. Rasgando o coração. Crendo que não mais a levar.
carreguei, que por tanto tempo em vão eu carreguei. Eu troco a minha culpa pela paz que excede o entender, a paz que foi trocada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. Ninguém pode roubá-la de mim. A minha vida é do Senhor, o meu futuro é do Senhor. Eu tenho uma aliança eterna de sangue com Ele, e assim como Ele deu a sua vida, eu dou a minha vida sim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubá-la de mim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubar de mim. Eu troco a minha culpa pela paz que excede o entender, a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolha a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. Ninguém pode roubá-la de mim. Ninguém de mim. Senhor Jesus, eu mesmo dou a minha vida, eu mesmo entrego a minha vida. Ninguém pode roubá-la, ninguém pode usá-la. Eu dou a minha vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. Acabou dando certo, viu? Eu errei a letra, mas isso acontece mesmo. Ainda mais quando eu invento uma letra nova. O problema de ser compositor é que você esquece a letra e você faz outra, né? Aí você tem certeza que a letra tá certa, e você que fez. Essa é da Eixo, ela vai acabar comigo depois. Vamos adorar a Deus agora com o bebezinho. Cadê o bebê? Dormiu? Vamos orar. Senhor, nós abençoamos as ofertas agora. Declaramos, Senhor, que essas sementes serão multiplicadas a 100 por 1. Todos aqueles que vieram à frente entregaram o seu melhor, recebem das bênçãos maravilhosas da eternidade do céu. Amém? Cadê o bebê? Do Roberto? Ah, meu Deus, uma menininha. Uma boneca. Aleluia. Melhor você subir por lá, né? Melhor. Os teclados aí não vão deixar passar. O Isaac nós colocamos na cesta de oferta mesmo. No dia da entrega, tinha umas cestas bonitas lá na Ebenezer, assim, azuis com as bordas douradas. Ele coube certinho na cesta. Porque é um momento de oferta, não é? Meu Deus. Fica todo mundo assim com o neném. Meu Deus. Gente, que saudade. Moleza. Acho que vai rolar o terceiro. Ó.
é Laura também. Vamos ficar de pé? Tende sua mão para cá. Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, Senhor, pelo milagre, Senhor, da Laura aqui conosco nesse dia. Muito obrigado pela vida do Roberto, da Sávia. Bendito é o ventre que gerou a Laura. Bendito o dia que a Laura nasceu. E nós a consagramos a Ti nessa hora. Profetizamos que a Laura será uma mulher cheia do Teu poder, uma mulher que irá marcar a sua geração, uma mulher que será cheia do Espírito Santo de Deus, uma adolescente livre de toda a influência do mundo, uma jovem que represente, que fale do Teu nome. Nós profetizamos assim sobre ela, que benditos sejam os pés da Laura por onde ela passar. Abençoa os seus pais, que o Senhor dê sabedoria aos seus pais para educarem a Laura nos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Laura a Ti agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês podem sentar. Gente, está conosco nessa noite. Eu estou muito feliz de estar recebendo esses pastores aqui hoje. Eu já conhecia já há algum tempo dos livros e de ouvir falar, mas há pouco tempo estivemos juntos em Curitiba e foi uma bênção conhecer o pastor Luciano Subirá e a sua esposa, a pastora Kelly, pessoalmente. E eu estou muito honrado e feliz de tê-los aqui nessa noite. Queria que vocês recebessem o pastor Luciano e a pastora Kelly com um aplauso bem forte nessa noite. Mais forte. Esse homem é uma bênção na minha vida, na minha casa, na minha família. Bom te ter aqui. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. O pregador estava tão empolgado que ele trocou a frase, o povo estava mais aleluiado ainda, como a gente diz lá no sul, e eles responderam invertido mesmo. Eu ouvi essa história, comecei a fazer essa brincadeira, até que um dia lá no Pará, eu fiz essa brincadeira antes de pregar, e eu vi que a igreja respondeu muito empolgado, né? Falei, quem está amém, diga alegre, todo mundo alegre. E eu falei, pastor, depois eu falei, o povo brincou empolgado nessa brincadeira. Entrou empolgado nisso. Ele falou, você ouviu falar que isso acontecia em alguma igreja do Brasil, não foi? Eu falei, foi aqui, né? Eu falei, então cada vez que eles veem que a história espalhou, ficou famosa, eles realmente ficam empolgados. Queridos, uma alegria estar com vocês. Tive o privilégio de conhecer o pastor Josué no ano passado em Santarém, agora esse casal precioso que a gente conhecia só à distância, o Emerson e a Fernanda, e acabou que estamos aqui podendo servir vocês da mesa do Senhor. E a gente está muito feliz, fiquei feliz de reencontrar uma ovelha minha de Curitiba, que voltou para o Rio de Janeiro, Elisier, cadê a Melissa, né, que já congregaram com a gente, e agora estão emprestados aqui, até sabe Deus quando, compartilhados. Como foi dito, meu nome é Luciano Subirá, e antes que me perguntem, Subirá é meu sobrenome mesmo. A turma diz, pastor, é nome artístico? Eu digo, não, é profético, né, e fica sempre nisso. Mas eu posso mostrar o RG depois, esse é meu nome. Eu sou pastor na cidade de Curitiba, como foi dito, e Deus tem nos chamado também ao ministério de ensino da palavra, né? E a gente tem procurado servir o corpo de Cristo. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com, né? O orvalho nós tiramos de Deuteronômio 32:2, onde no cântico profético de Moisés ele diz, destile a minha palavra como orvalho. O .com, você sabe, não estava na Bíblia. A gente aumentou para te remeter o nome do ministério ao nome do site, ao endereço do site, onde a gente disponibiliza muito material gratuito, né? Mensagens em áudio, em vídeo, estudo bíblico, muitos, né, dos nossos livros, dos nossos materiais. Você pode baixar lá tudo de graça, à vontade,
né? Pode não só ouvir, você pode copiar os arquivos, compartilhar com quem você quiser. A nossa intenção é apressar o cumprimento da palavra, né, que diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, né? A glória virá à medida que a gente entende, conhece Deus, os seus princípios, e o meu ministério é esse, né, procurar levar o ensino da palavra. Eu trouxe aqui comigo algumas das ferramentas que a gente tem para espalhar o ensino, né? Uma delas é a internet, você pode fazer bom uso disso, nos ajudar a divulgar o site. Mas eu trouxe comigo aqui alguns dos nossos livros. E antes de falar dos livros, eu já vou falar primeiro do preço. A nossa proposta não é comercial, e eu não tenho nenhum problema com quem faz isso, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas Deus nos deu uma direção de tornar viável e acessível os materiais de ensino, e a gente tem trabalhado com isso. Então nós vamos estar vendendo ali 3 livros por R$20 os 3. E você ainda pode parcelar em 5 de R$4 no cartão de crédito, ou dar um cheque por Natal, né? E se a coisa estiver muito difícil para você, que você diz, pastor, nem facilitando assim eu consigo, a gente vai fazer que nem Casas Bahia, quer pagar quanto? Né? Outro dia eu falei que a gente, até pouco tempo atrás, a gente estava vendendo o livro a R$5. Aí um dia o administrador do ministério me chamou e falou, pastor, por que o senhor quer quebrar o próprio ministério? Né? Então agora, em vez de 3 por 15, dá 3 por 20. É a inflação, né, irmãos? A gente deu um ajuste, mas a nossa intenção é servir você com os recursos que Deus nos tem dado. Eu trouxe aqui alguns livros. Um dele, ele mexe só no assunto de amor por Jesus. O nome dele é De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Eu tenho aqui um outro material, que é só na área de finanças. Na verdade, ele não fala tanto sobre finança ou dinheiro em si, mas a relação do crente com Deus e o dinheiro. Ele vai muito além de contribuição, né, e mordomia, fala dessa relação. O nome dele é Honrando ao Senhor com Nossos Bens. Eu creio que não seria pretensão dizer que esse ensino pode mudar não só suas finanças, mas sua vida com Deus. Eu tenho também aqui um dos nossos livros, é o assunto que eu quero abordar nessa noite, o agir invisível de Deus. Ele fala sobre fé e confiança, fala sobre como Deus usa circunstâncias que a gente não entende para tratar conosco. E eu tenho aqui também outros 2 livros que não são meus. Esses 2 a gente traduziu e publicou de alguns irmãos que a gente tem tido relacionamento. Eles são lá de Kansas, nos Estados Unidos, são do IHOP, não sei quantos já ouviram falar, mas esses irmãos do IHOP, eles já estão há mais de 13 anos, né? Agora, em agosto, fim de agosto desse ano, vai fazer 14 anos, eles estão orando e adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, né? Já há quase 14 anos. E o irmão Dwayne Roberts escreveu esse livro, Uma Coisa, buscando corajosamente tudo que é importante. Ele fala a respeito de buscar Deus, né, como aquilo que de mais importante existe. O material me abençoou muito e a gente está tornando disponível. Também traduzimos o livro DNA do Nazireu, do Lou Engle, que é o fundador do DECOL. DECOL é um movimento de oração, intercessão, de despertamento à santidade no meio da moçada, de consagração. Eu acho que foi em 2004, ele botou mais de 500 mil de jovens para um dia de jejum diante da Casa Branca. E desde então o DECOL emplacou. Essa mensagem é um livreto fininho, mas é uma mensagem poderosa. E eu tenho aqui hoje, deve ser depois da minha igreja, o primeiro lugar onde eu falo, um livro que acabou de sair da gráfica, o mais recente nosso, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Esse é o único, né, que não está no pacote, tem um preço diferenciado. Mas o que são R$150 no livro vai mudar a sua família, não é verdade? É brincadeira, deixa eu falar já, porque eu brinquei assim num culto, e lá eu brinquei que era R$200 o livro, e no final do culto eu vi 2 irmãs conversando, uma falou para a outra, pode até ser bom, mas está caro. Então, esse é o único livro que a gente não está tendo condição ainda, está sendo vendido lá R$15, tá bom? Abra por favor sua Bíblia, eu queria apresentar a minha esposa Kelly, pastora Kelly, fique em pé por favor. Uma mulher de Deus abençoada, uma santa companheira.
Livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 5. Se você estiver sem Bíblia, tenta pegar uma carona aí com o vizinho. Dá o que lá no sul a gente chama de uma esticada de pescoço na Bíblia do outro. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. A palavra de Deus diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você pode repetir esse texto comigo? Diga: assim como não sabes qual o caminho do vento. Não, vamos fazer isso organizado. E nem na escola as crianças respondendo depois da professora, tá bom? Então diga comigo: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mais uma vez, só para te ajudar a memorizar isso, vira para o irmão ao seu lado, faz uma boa cara de crente, né? Fala para ele: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Queridos, essa palavra que foi traduzida não sabes, no original hebraico yada, ela significa literalmente conhecer. Ela também fala sobre ver, perceber, ver, descobrir. Então eu entendo que ela está relacionada não só com saber e conhecer, mas um conhecimento que está relacionado à percepção visual. Então ele está dizendo que o caminho do vento não pode ser visto com os nossos olhos. Nós podemos até saber em que direção o vento está soprando, quando sentimos a brisa no rosto, quando vemos as folhas das árvores balançando, mas o que a gente não sabe, como diz a expressão antiga, é onde é que o vento faz a curva. Porque toda hora as correntes de ar, elas se alternam. Então, ainda que naquele momento eu sinta a brisa soprando no meu rosto e saiba a direção, naquele momento eu possa até dizer eu sei o caminho, os nossos olhos não conseguem acompanhar o caminho do vento. Ele é algo real, ele tem, as suas evidências, mas é algo que está fora da vista dos olhos. Depois o texto também diz: assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Se a expressão aqui de não saber fosse só conhecimento, a gente diria que essa afirmação já não é mais contemporânea, não é mais atual. Porque hoje nós temos todo o conhecimento da biologia, de como se dá a calcificação dos ossos, a formação, o desenvolvimento da criança no ventre da sua mãe. Mas o que a Bíblia está dizendo é a respeito de um processo que acontece fora da vista dos olhos. A gente olha a barriga daquela mamãe desenvolvendo, a gente sabe que a criança está crescendo, mas o processo está fora da vista dos nossos olhos. Até que chegue a hora do parto. Esse processo não é visível. No caso da minha esposa, nós temos 2 filhos. Nós tivemos pelo menos 2 ecografias em cada uma das gestações. E a gente pôde saber que as crianças estavam bem, mas ainda que em algum momento nós tivemos lá um documento, uma prova visual, o processo acontece fora da vista dos olhos. Então a Bíblia diz: da mesma forma como o caminho do vento é algo que ainda que real, a gente não consiga acompanhar com os olhos, da mesma forma que o desenvolvimento da criança no ventre da sua mãe seja algo real, mas acontece fora da vista dos olhos, a Bíblia diz: assim também não sabes. Eu quero trocar a expressão aqui, não sabes, por não vês. Assim também não vês as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos um Deus que age em tudo. No entanto, o agir de Deus, querido, nem sempre será visível aos nossos olhos. Nem sempre nós vamos conseguir perceber o que Deus está fazendo. Nem sempre nós vamos mensurar o que é que Deus de fato está planejando, como que Ele está desenvolvendo o seu projeto e os seus planos para as nossas vidas. Uma coisa é certa, Ele sempre estará agindo. Mas a outra verdade é que nem sempre nós vamos ter certeza do que Ele está fazendo. E eu acredito que é importantíssimo, querido, que eu e você
entendamos esse princípio de que a forma de Deus agir, ela não é necessariamente acompanhada pelos nossos olhos. E nós precisamos aprender a viver em profunda confiança para com Deus. Eu creio que uma das razões pelas quais Deus decidiu agir de uma forma que a gente não percebe e muitas vezes não entende, é para nos levar a esse lugar de confiança, uma vez que a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé, segundo Hebreus 11:1, é justamente a convicção das coisas que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, mas não são visíveis. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: visto que andamos por fé e não por vista. Então, a caminhada de fé, querido, não depende da vista dos olhos. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos guiados por circunstâncias. A gente fica tentando ler nas circunstâncias se Deus está presente, se Ele está agindo ou não, mas a verdade é que o agir de Deus, pelo menos na maior parte do tempo, nós podemos classificá-lo como algo invisível aos nossos olhos. A pergunta é: por que Deus decidiu agir dessa forma, invisível aos nossos olhos? Por que é que Deus quis fazer mistério? Por que é que Deus não faz questão de tornar conhecida a forma ou a maneira como Ele está agindo nas nossas vidas? Em primeiro lugar, como eu falei, eu creio que Ele quer nos levar a uma atitude de fé e confiança. Mas há um outro motivo, e eu não quero limitar somente esses dois, mas é nesse segundo motivo que eu quero gastar boa parte do meu tempo falando essa noite. É porque o diabo também não entende a forma de Deus agir. Porque Deus tem essa maneira de agir, não é só eu e você que ficamos sem entender ou sem conseguir enxergar o que Deus está fazendo, mas eu quero te mostrar que o diabo, nosso maior inimigo, adversário, ele também fica perdidinho em relação ao mover de Deus. E porque ele fica perdido, ele muitas vezes, mesmo tentando se opor, por não entender a forma de Deus agir, ele acaba até cooperando com Deus, mesmo quando ele tenta resistir. E sabe, queridos, é muito importante para mim falar a respeito dessas coisas, porque nós estamos vivendo um tempo e uma época onde as pessoas estão exagerando um pouco na moral toda que está sendo dada para o cão. O diabo, nós não podemos ignorar a sua existência. Durante muito tempo a igreja pecou nessa área. Não adianta você fingir que ele não existe, ou se ele passar por perto, deitar no chão e fingir de morto. A Bíblia fala de uma guerra que nós vivemos contra ele, mas nós saímos de um extremo de não reconhecer. Estamos talvez indo para outro, onde parece que o diabo ficou grande demais, forte demais. E a verdade, querido, é que o diabo pode ter lá o seu poder, mas o Deus que eu e você servimos tem todo o poder. E a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E nós precisamos aprender a nos relacionar com essas verdades. A primeira coisa, querido, que eu quero colocar aqui como um alicerce, é que o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Eu quero que você vire para a pessoa ao seu lado, seu vizinho aí da direita e depois da esquerda, para não fazer acepção de pessoas. Fale para ele assim: o agir de Deus vai além da compreensão. Vira para outra pessoa e fala: o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Queridos, a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 2, que a glória de Deus, a glória dos reis, é esmiuçar as coisas. É revelar, é detalhar. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir as coisas. Muitos dos reis tinham o seu trono firmado, a dimensão do seu império proporcional à força e à intensidade do seu conhecimento e sabedoria. Razão pela qual Salomão foi um dos reis mais gloriosos que o mundo antigo conheceu. E é ele, pelo Espírito Santo, fazendo essa afirmação. A glória dos reis é esmiuçar, é descobrir, é detalhar, é explicar. Mas a glória de Deus é encobrir. Deus não faz questão, querido, de ficar dando satisfação de tudo que Ele faz. Pelo contrário, às vezes Ele faz questão de deixar velado, escondido algumas coisas. Essa é a forma de Deus agir. Quando Jesus decidiu lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Senhor, você não vai fazer isso comigo de jeito nenhum. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que eu faço, não entenderás agora, mas entenderás depois. Há muitas coisas, querido, que nós não vamos entender, pelo menos nesse momento. Embora eu particularmente creio que haverá um dia onde nós vamos receber entendimento de muita coisa que não entendemos agora. Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz: agora nós conhecemos só em parte, mas um dia nós vamos conhecer plenamente, como também somos plenamente conhecidos.
E para mim, que sou um cara curioso demais, me alegra saber que vai ter um dia de muita resposta e explicação, né? Onde nós vamos ter entendimento. Mas nesse momento, querido, nós não vamos compreender tudo. Porque a própria forma de Deus agir, Isaías 55, 8 e 9, diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A gente sequer consegue acompanhar a forma de raciocínio de Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz: o homem natural, a palavra traduzida ali natural é psíquico, entregue ao psique a sua mente. A Bíblia diz: ele não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. A gente não consegue acompanhar o raciocínio de Deus, a sabedoria de Deus, porque está muito acima do nosso. Eu acredito até que se Deus quisesse explicar algumas coisas, a gente talvez teria uma certa dificuldade de entender. Mas há momentos, querido, onde a dificuldade não é entender o que ele está explicando, é que ele não quer nem explicar. E nós precisamos aprender a confiar num Deus que não deve satisfação nenhuma para mim e para você, mas que mesmo assim continua no controle, está cuidando de cada um de nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Agora, eu descobri que se a nossa mente não consegue acompanhar a mente de Deus, os seus pensamentos são mais altos, o diabo também não. Porque a forma do diabo pensar, ainda que ele seja um anjo caído, na condição de anjo, ele é superior ao homem natural, sem Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Os anjos têm habilidades que nós não temos, capacidades que nós não temos. A Bíblia fala de um anjo que saiu e fez um strike no exército da Síria de mais de 185 mil soldados. Isso é algo que está além da nossa capacidade. No entanto, apesar do diabo ter uma certa capacidade que nós não temos, por exemplo, a Bíblia fala dos seus ardis, da sua artimanha, fala da sua sabedoria que se corrompeu, mas ainda corrompida, o bicho é astuto. Ele tem um patamar, uma dimensão, vamos dizer, de inteligência que a gente não alcançou. Mas a forma de processar dele é parecida com a nossa. Eu vejo isso naquele texto de Mateus 16, quando Jesus está lá em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos: olha, quem dizem ser, né, o filho do homem? Pedro vai dar uma bola dentro. Ele diz: olha, estão dizendo isso, isso e aquilo, mas Jesus diz: e vocês? Né, o Pedrão, inspirado por Deus, debaixo do que Jesus chamou de revelação, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bola dentro. Mas, irmão, não demorou muito tempo, e o mesmo Pedro sintonizou em outro canal. E daqui a pouco Jesus começa a falar da sua morte e diz: Senhor, de forma alguma isso vai te acontecer, esquece a ideia, que conversa é essa? E de repente Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Ele não está mais falando com Pedro, ele está falando com uma outra fonte de inspiração que está movendo Pedro. Assim como Pedro, quando tem a revelação, Jesus diz: você não falou isso de si mesmo, não foi carne e sangue, foi o Pai que te revelou. Agora ele reconhece Pedro debaixo de uma outra influência. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, eu acho que 23. E diz assim: porque não cogitas das coisas que são de Deus, cogitar é pensar, mas sim das que são dos homens. O que Jesus está falando a respeito da forma de Satanás pensar? Você não pensa parecido com Deus, você pensa parecido com o homem. Significa que a maneira dele de processar e pensar é parecida com a nossa. E se eu e você não conseguimos acompanhar essa dimensão de raciocínio de Deus, eu lhe garanto que o diabo também não. Aliás, a palavra de Deus nos mostra isso. Abra comigo em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 8 a 10. Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 10. Querido, eu vou dar uma volta para chegar onde eu quero. Eu preciso você comigo, porque essa volta é intencional, né? Eu quero estabelecer alguns fundamentos e depois você vai entender por que nós estamos colocando o diabo nessa história. É lógico que termina com a gente pisando nele. Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Você pode traduzir aqui mistério como segredo, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Pode mudar oculto por escondido, é a mesma coisa. Que criou todas as coisas, para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O capítulo 1 e 2 de Efésios está talvez entre os capítulos mais profundos da Bíblia. Paulo fala a respeito, da pessoa de Jesus e desse evangelho pregado aos gentios e da igreja dos gentios. Quando você lê as páginas do Velho Testamento, haviam promessas a respeito de um reino que Deus estabeleceria na terra. Todo reino, querido, precisa de no mínimo 2 fundamentos. Todo reino precisa de um rei e todo reino precisa de um povo, os súditos do rei, para compor o reino. Quando você olha as promessas que Deus vem fazendo ao longo do Velho Testamento, o rei era o Messias prometido e esperado. O povo do reino era o povo com o qual Deus tinha feito uma aliança, que eram os descendentes de Abraão. Então, quando você vai lendo as páginas do Velho Testamento que fala muito sobre o reino de Deus, a expectativa que é gerada o tempo todo é na nação de Israel, de que eles vão contribuir para o estabelecimento do reino de Deus em toda a terra. E chega um momento específico, e a gente precisa entender por que é que quando Jesus vem, o povo tem uma expectativa errada, mal direcionada. Eles esperavam por um rei literal, que estabelecesse de cara, na primeira vinda, um reino literal. Mas o Senhor vem primeiro trazer um reino espiritual. A promessa de que por ocasião da sua segunda vinda, Ele vai estabelecer um reino físico. E o livro de Apocalipse diz, os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. Mas na primeira vinda, Jesus fica tentando mostrar algo que as pessoas não entendem. E diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque Ele está dentro de vós. Mas por que os judeus não conseguiam entender isso? Porque as promessas todas mostravam um rei, o Messias se manifestando, e eles entendiam, nós somos o povo do reino que vai governar com ele. Aí você pega a visão de Daniel, quando Daniel interpreta, na verdade, o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Ele vê uma estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, e a Bíblia diz lá que as pernas de ferro. Então, Daniel diz para o rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro é você. Quem era Nabucodonosor? O primeiro império de proporção mundial. O que a Síria não conseguiu, chegou perto. Babilônia foi a primeira em toda a história da humanidade a conseguir estabelecer um reino de proporção mundial. Eles assumiram o controle da terra. Mas ele diz assim, você é a cabeça de ouro, mas depois de ti vem um reino inferior ao seu. O que ele estava dizendo, você não vai durar como reino, como domínio mundial. E de fato, ainda no livro de Daniel, nós vemos os medo-persas assumindo o lugar da Babilônia. Mas Daniel ainda profetiza uma mudança de um terceiro reinado. Ele anuncia que a Grécia estava vindo. E nós, conhecendo a história, sabemos que a Grécia de Alexandre o Grande assume o lugar dos medo-persas. Mas na visão, uma pedra cortada sem auxílio de mãos atingiu os pés da estátua. Isso era o entendimento de que haveria uma intervenção que não era humana, cortada sem auxílio de mãos, era Deus fazendo. Essa pedra que vinha, querido, em direção à estátua, ela combina com uma série de outras profecias que se relacionam com o Messias como uma pedra, a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa pedra vem e atinge a estátua onde? Nos pés. Era parte do quarto império. Cada mudança de metal nessa estátua, a estátua representa o governo do homem, o domínio do homem sobre a terra. Mas a profecia estava dizendo que nos dias do quarto império, Deus estava dizendo, eu vou colocar fim ao reino dos homens. Quando a pedra bate no pé da estátua, o livro de Daniel diz que ela esmiuçou e não sobrou nada. Mas a pedra cresceu, se tornou uma montanha que encheu toda a terra. O que eles passaram a entender? Nos dias do quarto império, Deus vai botar o reino dos homens no chão e vai estabelecer o seu próprio reino. Então, Jesus aparece quando? Nos dias que Roma está reinando, é o quarto império. E ele chega dizendo, qual é a sua mensagem? O tempo é chegado. O reino de Deus chegou. Então as pessoas tinham uma expectativa dirigida. E não era só as pessoas. O próprio reino das trevas não conseguia ver outro caminho. Mas Paulo está dizendo o quê? Que Deus guardou um segredo desde os séculos, bem escondido, que era o quê? O evangelho que ele está agora pregando aos gentios. Os judeus nem acreditavam que os gentios poderiam ser incluídos nos planos de Deus. Porque todo mundo olhava a promessa que Deus fez para Abraão.
da sua descendência eu vou fazer algo para abençoar as famílias do mundo todo. Então eles olhavam para si como linhagem de Abraão e diziam, é nós. Mas Jesus chega dizendo, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele está dizendo? Vocês estão focados numa maneira de entender o cumprimento da profecia, que não é bem isso. Lá atrás Deus disse para Abraão o quê? Olha para a areia do mar, porque assim vai ser a sua descendência. Deus está dizendo, vou te dar uma descendência terrena. Mas ele também diz, olha para as estrelas do céu e conta se pode contar, porque assim será a sua descendência. Deus também está dizendo, vou te dar uma descendência celestial. E o Novo Testamento mostra, querido, o como Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então João 1, 11 e 12 diz, mas a todos quantos o receberam, e aqui nós entramos nessa, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Paulo escreve aos Gálatas e diz, nós somos os filhos de Abraão, nós somos os filhos da fé. E esse entendimento, querido, que Paulo está pregando, ele diz, estava escondido, ninguém conseguia acessar. E ele diz, mas Deus decidiu agora, olha o versículo 10, para que pela igreja, e aqui quando ele fala da igreja, está falando da igreja dos gentios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando Deus levanta a igreja dos gentios, ele estava jogando na cara do reino das trevas, principados e potestades. Porque vocês não podem entender a minha, não só sabedoria, a Bíblia diz multiforme sabedoria. É uma sabedoria, querido, que tem tantas formas, ela não é previsível. O que o diabo estava esperando o tempo todo? Ao lutar contra o reino de Deus. Ele, antes de saber quem era o rei do reino, ele imaginava quem seria o povo do reino. E a nação de Israel é alvo de ataque ao longo de toda a sua história. No livro de Esther, você vê a tentativa de destruir esse povo num só dia de uma vez. Isso aconteceu várias vezes. Ele focou tentando aprisionar esse povo nos 4 impérios mundiais. Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e Roma. Israel está subjugado como nação. Eu creio que o plano do cão foi, nós vamos sufocar esse que será o povo do reino. E quando aparece o Messias, e eles entendem que Jesus está, de fato, assumindo essa posição, o canhão do reino das trevas vira contra quem? Contra o rei do reino. O próprio diabo entra em Judas. Eu acho que naquela hora ele usou aquela tática. Se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Ele diz, essa é a hora de nem terceirizar. A Bíblia diz que foi o próprio Satanás. Entrou em Judas, ele negocia, arranja as coisas para tentar matar o rei do reino. Mas, querido, nós conhecemos a história. O que o diabo não entendia é que Jesus, na sua primeira vinda, precisava morrer. Ele não veio estabelecer inicialmente um reino físico. Ele veio estabelecer um reino espiritual no coração dos homens. E isso só seria possível através da sua morte. O diabo, tentando impedir o cumprimento de algo que ele não entendia, ele cooperou para que Jesus morresse por mim e por você. Ele, na ignorância, deu uma mão para que a nossa salvação acontecesse. E não só isso, querido. Quando ele percebe que agora o povo do reino não é mais a nação de Israel contra a qual ele lutou, e que Deus levantou debaixo do nariz dele a igreja, ele agora vira o canhão contra a igreja. Atos 8:1 diz que começou grande perseguição. Irmãos, e cada vez que o diabo tenta algo, a coisa vira contra ele. Em Atos 1:8, Jesus disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas você lê o livro de Atos, depois de Pentecostes, ninguém foi a lugar nenhum. Estavam lá vivendo o maior avivamento em Jerusalém, ninguém saiu de lá. Aliás, a Bíblia diz que vinham pessoas da Judéia para lá, mas não fala deles saindo. Enquanto a igreja está ali, querido, cheia de Deus, do Espírito Santo, bombando em Jerusalém, eles não estão cumprindo o propósito. Mas daqui a pouco, quando o diabo levanta uma perseguição contra a igreja, Atos 8:1 diz que os que fugiram, porque a Bíblia diz todos, exceto os apóstolos, fugiram. Irmãos, era uma igreja de muitos milhares de pessoas. Então, tenta imaginar o esparramo de crente para todo lado. A Bíblia diz que enquanto eles fugiam, por onde passavam, eles começaram a anunciar o Evangelho. Isso significa o quê, querido? Como o diabo não entende a forma de Deus agir, tudo que ele tenta contra Deus, volta contra ele. O diabo foi o primeiro agente missionário da história da igreja. Ele foi o cara que conseguiu tirar a igreja acomodada de Jerusalém para pregar o Evangelho fora.
Quando a Bíblia fala de Deus mostrar sua multiforme sabedoria aos principados e potestades, com essa forma de agir, querido, isso está presente em toda a Bíblia. E nós precisamos entender a maneira pela qual Deus decidiu agir assim. Tem um ditado para indicar esperteza, a gente tem lá no sul, deve ser conhecido aqui, acho que no Brasil todo, que a gente diz assim: enquanto você está indo, já estou voltando. Conhece esse ditado aqui? Eu diria que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Vira para alguém ao seu lado e fala assim: o diabo não é tudo que ele acha que é, nem o que às vezes a gente acha que ele é, porque nosso Deus é muito maior. Irmãos, por conta disso, aleluia, por conta disso, como eu falei antes, o diabo, ainda que não queira, acaba trabalhando para Deus. Eu ouvi uma frase na minha adolescência da irmã Valnice Milhomes, que ela dizia assim, tomei essa frase emprestada dela: assim como a gente arma ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Ele consegue colocar essas ciladas, essas armadilhas diante do cão. E quando a gente olha para essas verdades, estamos falando, irmãos, eu lembro que muito tempo atrás, eu li uma frase que na época me chocou, mas aos poucos eu comecei a entender o que talvez ele viu e o que ele estava crendo. Lutero, o grande reformador, uma vez disse: o diabo é o diabo de Deus. Sabe, ele não está com isso dizendo que Deus e o diabo são aliados, mas que por não entender a multiforme sabedoria de Deus, mesmo quando luta contra o projeto de Deus, Deus está toda hora jogando na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria. Às vezes, como eu falei, querido, a gente fica dando muita moral para o cão. Eu não sei a extensão de todos os apelidos que ele já tem no Brasil. Outro dia alguém veio pedir oração, falou: pastor, eu estou enfrentando a situação. E ele falou: tenho certeza que isso é coisa do Caborja. Falei: o quê? Do Caborja. Falei: o quê? Aí ele olhou para mim como quem diz assim: a gente não pode falar alto. Vulcão. Eu falei: você chama de Caborja, para quê? Para não falar o nome dele. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Quando chegar a hora do diabo, e ele tem uma hora certa, irmãos, a Bíblia nos mostra que ele está usando uma autoridade que lhe foi dada dentro de um prazo específico. Mas o livro de Apocalipse diz no capítulo 20 que um anjo vai descer do céu na hora certa. Um anjo, querido. Não vai precisar mais do que isso. Não vai ser um exército inteiro de anjos. A Bíblia não menciona nem que tenha que ser só Miguel, né? Como aquele trecho que a gente lê no livro de Daniel, alguns dizem: não, só o Miguel dá conta. A Bíblia diz: vai descer um anjo do céu e botar o diabo numa cadeia por 1000 anos. 1000 anos. Por que 1000 anos? Apocalipse diz: porque no final, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, porque ele vai fazer um último servicinho para Deus, antes de ser chutado para o lago de fogo e enxofre. Nós precisamos entender, querido, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Nós precisamos enxergar que esse Deus que eu e você cremos é muito maior do que aquilo que a gente realmente tem conseguido entender. Mesmo em relação ao diabo. Eu gosto de dizer que o diabo, querido, é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Ele não pode passar isso. É por isso que a Bíblia diz: não dê você lugar ao diabo. Porque se você der espaço, ele vai ter autoridade para fazer mais. Mas se você não dá, querido, ele não vai ter autoridade para isso. Nós precisamos entender que toda a ação dele é restrita. Agora, o que durante muito tempo me trouxe confusão era encontrar na Bíblia o que eu chamo de permissões divinas para ações satânicas. Dizem os historiadores que Lutero, quando começou a pregar a salvação por fé e não por obras, dizem muitos historiadores que ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque Tiago dizia: me mostra a sua fé, que eu lhe mostro as minhas obras. Ele achava meio contraditório, não entendia Tiago, e dizem que ele queria tirar Tiago da Bíblia. Eu não sei se é verdade, mas eu já quis tirar um livro da Bíblia. O que eu queria tirar não era Tiago, era o livro de Jó. Pensa num livro que me deixava desconfortável. E é lógico que eu fiz de tudo para defender Deus. Eu tentei, dentro da escola de fé que eu cresci, dar todo tipo de explicação para dizer: a culpa é de Jó. Porque se não for de Jó, é de Deus. Então, eu pegava lá aquele texto onde
Jó mesmo declara, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, porque isso, querido, de fato é verdade. O medo é uma espécie de fé ao contrário. É a certeza de que algo ruim vai acontecer. O medo é algo, querido, que nós não podemos permitir na nossa vida. Jesus, disse para Jairo, não temas, crê somente. Ele diz, não tem espaço para as duas coisas, não vai caber na sua vida o medo e a fé. Então, como Jó estava dizendo que ele temia, e a gente vê temor, seus filhos tinham acabado de fazer um banquete, ele ia oferecer sacrifício a Deus, dizendo, vai que pecaram, ele nem sabia se tinha pecado. Então eu peguei tudo isso, falei, olha, o medo da fé ao contrário. Então Jó cria tanto que aconteceu algo ruim, que o diabo teve legalidade. Mas um dia uma irmã muito querida me chamou de canto, falou, Luciano, você é um mestre da palavra de Deus, eu vi você falando essas coisas sobre Jó, então me ajuda a entender melhor uma coisa. E o jeito que ela fez a abordagem me pegou de jeito, porque eu estava assim me achando. Eu estava acreditando, sou eu que tenho a resposta, ela quer aprender um pouco mais. Ela disse assim, a Bíblia diz que Deus falou para o diabo, viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Ela falou, o que significa irrepreensível para você? Eu falei que não pode ou não precisa ser repreendido de nada. Ela disse, pois é, nem Deus botou culpa no Jó, e você quer fazer de Jó o culpado de tudo isso? Eu olhei para ela e falei, você acabou com toda a minha revelação, com tudo que eu preguei por tanto tempo. E qual era a minha dor? Eu dizia, se Jó não é o culpado, quem foi que deixou o diabo fazer alguma coisa? Irmãos, o diabo só pode agir na vida do homem com permissão. Ou permissão do próprio homem. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Todo mundo que peca, quebra limites, ele está abrindo espaço para que o diabo faça algo. Mas, muitas vezes, mesmo o homem não dando permissão, se houver uma permissão de Deus, ele pode. E foi Deus que deu a permissão, quer a gente goste disso, quer não, quer a gente entenda, quer não. Deus diz, pode tocar o que ele tem, mas não toque na vida dele. E de repente, irmão, tudo que Jó tem foi para o belelão. Mas Jó ainda está adorando a Deus, porque a conversa do diabo é, ele está te louvando porque você abençoou tudo que ele tem, cercou ele com um muro. Irmãos, o diabo reconheceu que tinha um muro. Ele não podia passar aquela cerca. E Deus diz, pode passar, tira o que ele tem. E Jó ainda está lá louvando. Ele diz, quero ver se mexer na saúde. Deus diz, pode mexer, mas não tire a vida. E é nesse contexto, querido, que a história se desenrola. Quer a gente goste disso, quer não. E se fosse o único livro, a gente ia dizer, não, esse é apócrifo. Mas não está só aí, querido. Em Lucas 22, nos versos 31 e 32, Jesus tem uma conversa com Pedro, como dizem vocês aqui no Rio, sinistra. Os dois estão andando, imagina o momento do MDA deles. E Jesus diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, como se peneira o trigo. Irmão, pensa se é só uma conversa que você queria ouvir. Jesus dizendo, olha, o diabo quer fazer a limpa, quer passar vocês na peneira e ver quem é que vai sobrar. E nessa hora a conversa pode ser estranha, sinistra, mas eu imagino Pedro dizendo para Jesus, mas o Senhor não permitiu, não é verdade? E eu imagino Jesus quieto, sem falar nada. Jesus, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa, não é verdade? Jesus só com um sorrisinho no rosto, sem abrir a boca, e Pedro ficando tenso. Jesus, já imagino Jesus quase assobiando. E ele diz assim, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que Jesus está dizendo? A permissão foi concedida. A peneira vai comer solta. Isso não significa que eu estou abandonando você, Pedro. Eu estou te cobrindo de intercessão. E mais, ele diz, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que ele estava dizendo? No final de tudo isso, quem vai ganhar essa briga não é o diabo. Você vai sair dessa batalha mais forte do que entrou. E eu vou usar aquilo que vai acontecer em você, para que você possa ser bênção na vida de outros. É uma permissão divina para uma ação satânica. Quer a gente goste, quer não. Mas a gente poderia ainda parar aqui. Mas lá em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Esmirna, o diabo há de se levantar contra vós
E tereis tribulação de 10 dias. Irmão, você lê a história, você entende 10 dias, era uma linguagem simbólica, foram anos e anos. O Senhor diz, o diabo vai se levantar contra vocês. Alguns de vocês serão não só presos, mas vocês vão morrer pelo meu nome. Como que nós sabemos, Deus estava dizendo que vai morrer, de ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que João não chega dizendo, olha, Jesus enviou um anjo para dizer para vocês que vocês vão passar essa batalha, mas ele mandou usar a autoridade do nome de Jesus, usa a autoridade do crente, ora, jejua, repreende. Irmão, eu creio que a gente tem que usar isso tudo, mas a palavra não era essa, porque naquele momento uma permissão havia sido dada, e nós vamos achar isso em vários lugares da Bíblia. Paulo escreve, se não me engano, aos Tessalonicenses. Produção, por favor, confere isso. Aos Tessalonicenses, ele diz assim, eu quis estar com vocês, não foi só uma nem duas vezes, então pelo menos 3. Ele diz assim, mas Satanás me impediu. Quando eu li aquilo, eu dei de me dizer, Paulo, não dá moral pro cão. Mesmo se foi ele que não deixou, silêncio. O que as pessoas vão pensar? Porque há momentos, querido, onde de alguma forma ele teve algum espaço e permissão para fazer algo maior do que a gente entende. Isso não é a regra, querido, isso é a exceção. Mas permissões podem ser dadas. E o que nós precisamos entender, querido, é que mesmo quando isso acontece, há um Deus no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, não estou falando sobre determinismo, não estou dizendo que Deus está fazendo as coisas acontecer por si, que ninguém escolheu nada, mas há um Deus, querido, que tem a capacidade de gerenciar todas as coisas, nada foge ao seu controle, e para Deus, querido, nada é refúgio, tudo é reciclável, Ele pode trabalhar tudo isso em seu favor, até situações onde muitas vezes nós erramos. Nós precisamos entender, querido, que há um Deus que tem, de fato, essa capacidade. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, no capítulo 45. Eu quero que você leia comigo do versículo 5 até o 8. Eu quero te mostrar que até o que não foi determinado por Deus, ainda é gerenciado por Ele. José, depois de ter sido vendido para o Egito como escravo, por fim, ele reencontra os seus irmãos. E nessa conversa com seus irmãos, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Diga comigo, Deus me enviou adiante de vós. Então ele continua e diz assim no 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me vieste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Às vezes eu lia só esse texto, e lendo ele sozinho, às vezes eu concluía, bom, então ninguém pode culpar os irmãos José, foi Deus. A verdade, querido, a Bíblia não está dizendo que Deus forçou os irmãos José a fazer isso. Vai comigo para Gênesis 50, versículo 20. Você vai encontrar a explicação numa outra conversa de José com eles. José diz assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele separa bem as coisas, diz, vocês intentaram o mal. Ele diz, foi maldade de vocês contra mim. Mas há um Deus com o poder de gerenciar todas as coisas, que fez com que isso se transformasse em bem. Querido, Deus usa a tentativa do diabo para destruir aquela família, como o caminho de preservação para a própria família. Eu creio que durante muito tempo, querido, foi difícil para José entender aquilo. Ele era o camarada mais crente da sua família, o mais fiel a Deus, passando por tudo aquilo. Mas foi justamente essa situação que o diabo tentou usar para destruir a família, para mais envergonhá-los. O caminho que Deus fez para que acontecesse justamente o contrário. Quando veio a fome que teria matado sozinho toda aquela família de Jó, Deus usou a própria tentativa do diabo de destruí-los antes da hora para preservá-los,
Porque é um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Você pode dizer amém? Queridos, nós precisamos enxergar essas verdades na Bíblia e permitir que isso fortaleça o nosso coração. Eu, quando comecei meu ministério, eu pregava o tempo todo, baseado em João 10:10, que Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu dizia: o diabo quer roubar o seu dinheiro, quer roubar a sua saúde, quer roubar a sua família. E o tempo todo a gente só falava do que o diabo queria roubar e de como era importante a gente consertar aquilo. Eu descobri, querido, que o que o diabo quer roubar não é o seu dinheiro, nem a sua saúde, nem a sua família. Isso é um meio que ele usa para tentar chegar a um fim do que é o verdadeiro propósito. O que ele quer é roubar a sua relação com Deus. O que ele quer é roubar a sua fé. Tanto que para alguns não servir a Deus, ele está dando dinheiro, ele não está tirando. Porque para ele o que importa, querido, não é o saldo da conta bancária. Não é se a pessoa tem ou não tem saúde, porque isso tudo aqui é transitório e passageiro. O que ele quer comprometer é a eternidade de relacionamento que o homem pode ou não ter com Deus. Então, o diabo entende alguns princípios que às vezes nós ignoramos. Por exemplo, Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode tirar da minha mão. Pensa num lugar seguro, é o colo de Deus. Irmão, não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio que possa te arrancar de lá. Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada, ele diz, poderá nos separar do amor de Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas ninguém pode arrebatar da minha mão, ninguém. O diabo não pode tirar ninguém do colo de Deus. Agora ele sabe que Deus também não nos faz reféns no seu colo. A gente fica lá se quiser. Então qual é o jogo do diabo? Tentar colocar o nosso coração contra Deus, para que a gente, decepcionado com Deus, por não enxergar as coisas como deveria, desça do colo de Deus e se afaste dele. Então, quando algo acontece com as suas finanças, quando algo acontece com a sua saúde, quando algo acontece com a sua família, começa aquele jogo. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Se Deus realmente se importasse com você, você não estava passando por isso. E muitas vezes nós permitimos que essas coisas firam o nosso coração e comecem a nos afastar de Deus. E aí é onde nós estamos indo para o lugar onde estaremos vulneráveis ao que Ele quer fazer. Algo que eu tenho entendido, querido, é que a fé, ela se apoia no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeita. Você pode dizer amém? Um Deus, querido, no qual nós podemos confiar cegamente. Um Deus que é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. No entanto, querido, muitas vezes nós temos permitido que o diabo faça esse jogo e nos afaste de Deus. E muitas vezes Deus está tentando usar o mesmo jogo dele contra a gente para nos fortalecer, para nos fazer entrar no lugar mais profundo de confiança, para tratar conosco. Queridos, Deus vai usar situações que nós não entendemos para trabalhar com a gente. Está cheio de exemplo disso na Bíblia. Aqueles 3 amigos de Daniel, quando são lançados na fornalha de fogo, a Bíblia diz que quando eles saíram, não tinha cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo. Eu fico assim, impressionado com o detalhe. Não queimou um fio de cabelo, não tinha cheiro de fumaça. Mas o fogo, querido, a Bíblia diz que o fogo não teve poder algum sobre aqueles homens. Mas o fogo queimou uma coisa só: as amarras que prendiam eles. O rei Nabucodonosor olha eles no fogo e diz: nós não lançamos 3 homens atados? E aquela turma que ganha para concordar com o rei diz: é verdade, rei. Era 3, estava amarrado. Ele diz: eu vejo 4 homens soltos. Sabe, querido, ele não viu só a presença do 4º homem, que nós sabemos muito bem que era o socorro de Deus. Mas ele diz: eu vejo homens soltos. A única coisa que o fogo teve o poder para queimar foi as amarras que prendiam eles. Muitas vezes eu e você, querido, vamos enfrentar determinadas fornalhas que nós não entendemos. Mas se a gente souber confiar no Senhor, nós vamos sair dela melhor do que entramos. Nós vamos sair numa condição onde aquilo que nos prendia antes já não nos prende mais. E nós podemos ter encontros poderosos com Deus em circunstâncias que não entendemos. Querido, eu creio, eu não posso te provar isso pela Bíblia. Isso foi uma teofania, uma manifestação do próprio Jesus. Minha opinião, minha forma de pensar. E eu tenho percebido que ele se manifesta, querido, de formas. Quando ele vem aos discípulos andando sobre as águas, é no momento da tempestade. E os caras estavam apavorados. Muitas vezes, querido, eu e você estamos tentando deduzir se Deus está ou não presente por causa das circunstâncias. Ele está presente comigo e com você, não importa o que a gente esteja passando. A questão é que às vezes nós não conseguimos ver,
Mas essa é a forma de Deus agir. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, a Bíblia diz assim, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Isso tudo começou a fazer muito sentido para mim, porque em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me deixou muito, mas muito em crise. Eu já estava há alguns anos no ministério, e eu me lancei assim em Deus desde a minha adolescência. Com 18 anos de idade, eu já me joguei tempo integral no ministério. E eu comecei já aos 19 anos de idade, a gente pregava uma média de 2, 3 cidades por semana no Brasil. Começamos a ver um mover assim tão tremendo do Espírito Santo, tantos sinais e milagres. Eu, moleque de tudo, já estava muitas vezes em ginásio assim, cheio de gente, vendo Deus mover, e a gente foi ficando empolgado. Quando entrou esse ano de 93, já no primeiro dia de janeiro, a gente tinha a agenda do ano inteiro cheia. Em 94, a gente tinha guardado só para atender os convites do exterior. Eu estava empolgado com o que Deus estava fazendo. Até que nesse mês de agosto, eu tive esse acidente de carro. Eu perdi, não foi só o carro, eu recém tinha adquirido. Quase tudo que eu tinha estava dentro do carro. Nós estávamos me mudando de Campinas, São Paulo, onde eu morava, para colocar nossa base em Curitiba. E foi nessa viagem que a gente teve esse acidente. Apesar de eu e o outro pastor com quem eu trabalhava na época, a gente ter sido guardado por Deus assim de uma forma milagrosa. Eu tinha acabado de trocar de carro, falei, em Curitiba eu faço seguro. E não deu tempo de fazer o seguro. Perdi o carro. O que eu tinha dentro do carro de materiais dava talvez quase metade do valor do carro que eu perdi. Nossas malas, enquanto a gente era socorrido, roubaram. Eu sei que eu chego no hospital, me sentindo mais ou menos que nem Jó, com o dom do para-raio. Você já sentiu assim? Parece que tudo começa a cair na sua cabeça de uma vez só. Porque associado a esse acidente, ainda tinha outras áreas da minha vida que estavam desmoronando junto. E tudo dentro de você, querido, começa a questionar, Deus, cadê você? Eu dizia, até onde o senhor estava comigo? Nós estávamos arrebentando a boca do balão, tudo acontecendo. Cadê? Onde é que o senhor foi? E eu entrei numa crise, é lógico, querido, que eu tinha medo de pecar contra Deus. Eu não tinha coragem de afrontá-lo verbalmente, mas meus sentimentos diziam, onde é que está você? Cadê o seu amor, seu compromisso, seu cuidado? E sabe o que era pior, querido? Deus não falava nada. Eu olhava para aquele acidente, eu tive que colocar 2 pinos de platina na mão, mas eu tive um traumatismo craniano. E se não fosse assim mesmo um milagre, não estaria vivo hoje. Só que as pessoas chegavam para mim e diziam, olha, a gente viu o carro. Né? A gente teve uma aquaplanagem, não bateu em ninguém na gente, mas desceu uma ribanceira, que era aqueles barranco cortado anti-erosão, que parece o degrau de uma escada. E eu acredito que não foi gostoso aqui. Foi um tobogã terrível. Né? O perito da polícia falou, não foi capotamento que não bateu a capota. Ele bateu a frente, atrás, embaixo, dos lados. Né? O carro terminou virado. E apesar de estar no cinto de segurança, graças a Deus também por isso, eu não fui arremessado fora do carro, mas eu desci batendo a cabeça na coluna, né, do carro, e onde aconteceu o estrago. Quando os médicos me atenderam no centro cirúrgico, eles tiveram que reconstituir minha pálpebra esquerda em mais da metade. E os caras diziam para mim, né, eu lembro dos enfermeiros ali no hospital dizendo, cara, Deus santo é forte. Alguém lá em cima vela por você. Ele dizia, é impossível alguém rasgar a pálpebra dessa forma sem perder o globo ocular. Isso é um milagre, os caras falando, mas dentro de mim eu não empolgava. Aí outro chegava e dizia, olha, a gente viu o carro, o estado do carro é um milagre. O médico, o neurologista que estava ali me acompanhando, mostrou o resultado da tomografia, eu não me lembro tudo, mas eu me lembro dele mostrando ali, olha, lesão nas partes mole do cérebro, dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta. E ele começou a me assustar, falou, olha, nós não estamos te deixando dormir, desde que você chegou, com medo de você entrar em coma. Ele diz, o quadro aqui é muito sério. Ele diz, mas o que me chama a atenção não é esse resultado aqui. Ele diz, é onde foi que você bateu a cabeça para ter esse resultado? Foi na região da fonte, isso é fatal. Não era para você estar vivo, o médico dizia, o santo é forte. Alguém lá em cima vela, todo mundo falando que era milagre, e eu dentro de mim, irmão, ficando revoltado. Porque eu dizia para Deus, milagre por milagre, já que você ia fazer um, por que não arrumou o carro lá em cima na estrada? Por que esperou me acabar lá embaixo para depois dizer, ei, te guardei? E
todo mundo assim, glória a Deus, eu dentro de mim, Deus, o senhor está de brincadeira. Cara, eu entrei numa crise, você não faz ideia. Foi 1 ano e pouco, querido, e o pior, eu dizia, Deus, fala comigo. Eu dizia, eu tenho certeza que esse acidente foi coisa do cão. A pergunta é, como é que o diabo ia poder fazer isso? Eu falei, para ele tocar em mim, ele ia ter que ter permissão, ou minha ou sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Então foi você. Agora, por que você deixaria o bicho fazer isso? Irmão, você não faz ideia. E eu nem tenho tempo nem para tentar descrever, mas foi uma crise terrível. Só que eu dizia, Deus, fala comigo. E o pior, ele não falava nada. Irmão, eu sou uma pessoa, quando eu encano de querer discutir algo, não me deixe no silêncio. Essa mulher com quem eu estou casado há quase 18 anos é uma das pessoas mais meigas e doces que eu já conheci. Mas no início do casamento eu dizia para ela, se você me ama, briga comigo. Mas ela, não, deixa para lá, coisa nenhuma. Nós temos que discutir, não era gritar, né? Mas é argumentar. Irmão, o silêncio me acaba. E Deus não falava nada. Durante 1 ano, quase 1 ano e meio, eu não tive nenhuma explicação. Até que no dia em que eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral, um dos pastores estava impondo as mãos sobre mim. Ele teve uma visão espetacular. Eu não vou dizer que foi coisa cinematográfica, eu vou dizer que foi coisa bíblica. O jeitinho que você vê nas descrições da palavra de Deus. Na hora que ele impôs as mãos sobre mim, eu estava ajoelhado. Um anjo de Deus apareceu em pé, ao meu lado. Olhou para ele e disse, eu fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e os outros 2 pastores estavam sendo ordenados. Eu brinco com o pastor Josué que nem eu, hoje, teria ordenado eu mesmo. Solteiro, 20 anos de idade, imaturo que só. E é lógico que o coração daquele pastor estava apreensivo. Mas o anjo disse para ele, no entanto, o Altíssimo te faz saber que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E tranquilizou o coração dele. Mas aí o anjo apontou para mim e disse, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. E disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, aquilo doeu. O anjo aparece para Daniel, eu chamo de homem muito amado. Aparece para Gideão, homem valente. Para mim só tinha um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. Aí o anjo disse assim, para esse pastor, diga para ele, que o acidente de carro do ano passado, do qual ele diz nas orações dele que isso foi coisa do diabo, diga para ele que ele tem razão. Isso foi uma tentativa do diabo de destruir a vida dele. Mas o anjo disse assim, diga porém, porque Deus o permitiu. E até hoje, querido, 20 anos depois, tenho vontade de chorar, tenho vergonha quando eu mexo nesse assunto. O anjo disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo, ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O seu sucesso seria o seu fracasso, porque não havia estrutura para experimentar o crescimento que ele estava provando. O Senhor disse, o diabo queria pará-lo, sim, mas eu também precisava pará-lo para o bem dele. O diabo queria pará-lo porque via como uma ameaça, eu precisava pará-lo porque via que ele estava em risco. Querido, eu não vou dizer para você que Deus só vai parar eu e você usando o diabo. Durante 1 ano, Deus me disse, para as suas viagens, vai pastorear. Eu dizia, não, eu aceitei pregar o evangelho, ser pastor é a última coisa que eu vou ser na minha vida. E pronto, agora já cheguei na última, não posso ir mais nada. Eu lutei, querido, contra isso. Eu creio que se eu tivesse obedecido a Deus, as coisas não precisavam ter sido dessa forma. Mas ainda que eu estava resistindo, ainda que eu não tenha sido fiel como deveria, há um Deus, querido, fiel, que cuida de nós. Eu creio que eu só paguei um preço mais caro porque eu resisti. Mas ainda assim, querido, naquele momento Deus me fez entender que mesmo quando Ele permitiu que o diabo usasse essa circunstância contra mim, e quando ele tem a permissão de Deus, ele vem que nem urubu na carniça, achando que ia conseguir algo. Esse é o momento onde Deus mostrou a sua multiforme sabedoria. Hoje eu olho para trás, eu digo para vocês, se pudesse apertar o botão, voltar na máquina do tempo, escolher como seria, eu passaria tudo isso de novo. E é irônico, é sarcástico, mas eu gosto de dizer, o diabo foi uma bênção na minha vida.
Porque o cabeção não entende a forma de Deus agir. E mesmo quando ele tem determinadas permissões que nem a gente, nem ele entende, querido, há um Deus maior. E eu quero te dizer, se eu e você permanecemos fiéis, nós vamos ver aquilo que Deus pode fazer. Agora, quando a relação da pessoa com Deus é baseada só em interesse, estilo a mulher de Jó, quando a coisa aperta, a turma quer cair fora. Ela vira para ele e fala, amaldiçoe seu Deus, e morre. Ele diz, mulher, você fala como uma louca. Ainda que ele me mate, eu louvarei. O que Jó estava dizendo, ele está certo sempre. E é esse tipo de fé que eu e você precisamos ter, querido. Uma fé que se apoia num Deus acima de qualquer suspeita. Uma fé que se apoia no caráter de Deus. Um Deus que nunca vai falhar comigo, nem contigo. Nunca vai nos abandonar. E ainda tem o poder de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Há um poema muito conhecido, ele ficou conhecido no Brasil, na verdade não pelo seu nome, mas por um apelido, Pegadas na Areia. O nome certo deve ser Hoje Eu Tive um Sonho. Esse poema é atribuído a uma canadense, uma missionária canadense, Margaret Powers. E ela conta nesse sonho algo muito interessante, eu creio que a maioria de vocês deve conhecer. Ela compara nesse sonho a trajetória da sua vida. Alguém andando pela areia da praia. E ela diz, sempre que eu olhava para trás, eu via não apenas o meu par de pegadas, eu via um segundo par de pegadas, que eu sabia ser a presença de Deus ao meu lado. Mas ela diz, o que eu não entendia é por que nas horas mais difíceis o outro par de pegadas sumia. Como quem questiona, Deus, onde você estava quando eu mais precisei de você? E que o Senhor respondia para ela, o par de pegadas que sumiu na hora difícil não eram os meus, foram os seus. Porque nessa hora eu não te abandonei, eu estava te carregando no colo. Eu acredito que isso tem a capacidade, querido, de sintetizar parte desse nosso grande dilema. Porque a forma de Deus de agir é invisível aos nossos olhos. Às vezes quando nós não entendemos o que está acontecendo, a nossa leitura é de abandono. Mas ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Faça sol, faça chuva, dia de eclipse. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe, querido, eu creio que nessa noite Deus quer sarar o coração de muitos de nós, que temos passado por circunstâncias que não entendemos. Talvez algumas delas que não foi nem permissão de Deus. A gente muitas vezes faz muita bobagem, deixa o diabo fazer estrago. Mas há circunstâncias onde você sabe que não foi você que abriu essa porta. E muitas vezes existe aquela dor no coração, a dor do abandono. Sabe, querido, nós conseguimos, é difícil, mas nós até conseguimos lidar com rejeição no nível humano. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Mas ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Quando você sente que há rejeição no nível humano, mas Deus está lá, compensa. Agora há momentos onde parece que Deus sumiu, aí a coisa pega. É como quando Jesus brada na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? É o momento onde você vai encontrar Jó questionando. E quando parece que Deus te abandonou, se o homem te abandonou, você corre para Deus. Se Deus te abandonou, você corre para onde? E nós não podemos crer nisso. Porque mesmo que a gente não esteja vendo Deus agir, Ele está lá. Mesmo que a gente não entenda o que Ele está fazendo, nós precisamos acreditar que em algum momento nós vamos ter um entendimento que agora nós não temos. E até que o entendimento chegue, nós vamos confiar num Deus acima de qualquer suspeita. É por isso que você vê os apóstolos, mesmo quando eram proibidos de pregar o nome do Senhor, presos, açoitados, a Bíblia diz que eles estavam se regozijando. A Bíblia mostra, querido, uma igreja que se moveu enfrentando até mesmo martírio, sem questionar o amor ou a fidelidade de Deus. E Deus quer resgatar isso no nosso coração. Eu sinto muito forte no meu espírito. O Espírito Santo quer sarar o coração de muitos de nós. E temos tido problemas de ter essa confiança cega e restrita nele. Talvez você precise hoje se arrepender.
Reconhecer e dizer: Deus, eu realmente não confiei em você, eu não consegui ter essa postura de confiança, eu andei em incredulidade. Talvez você tenha murmurado, reclamado, e você deve não só se arrepender, se colocar debaixo do sangue de Jesus, mas pela fé, querido, se apropriar desse perdão e sair dessa porta aqui hoje sem nenhum sentimento de culpa. Mas o que nós mais precisamos aprender a fazer é como Jó, bem dizer a Deus. Isso não só exalta o Senhor, querido, mas eu creio que isso humilha o inferno. Quando um crente permanece dizendo: eu posso não entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível repartir aquilo que o Senhor tem trazido, que tem sido tão importante na minha própria caminhada contigo. A minha oração a Deus é que se cumpra a tua palavra, que diz que da mesma forma como somos consolados, consolamos os outros. Eu oro que esse conforto que o Senhor há 20 anos tem trazido ao meu coração, de alguma forma transporte, através da compreensão, do entendimento espiritual da tua palavra, sobre os meus irmãos e irmãs aqui hoje. Eu oro a Deus que a medida de fé de cada um seja renovada. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga um novo vigor, a fé e a confiança de cada um. Nós não queremos, ó Deus, jogar o jogo do inimigo. Nós queremos permanecer confiantes em Ti, de que há um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor. Fala com Deus agora, querido. Levante sua voz. Esquece quem está perto de você. Eu sei que alguns estão aí lutando com um nó na garganta, lutando contra o choro. Não luta não, querido. Deixa Deus lavar sua alma hoje. Há algo mais forte do que as suas emoções acontecendo. Isso é o agir do Espírito Santo, o Consolador dentro de você. Fala com Ele, deixa Ele falar com você. Como posso eu conter tua presença, se nem mesmo céus e terra te contém? Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim? Tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar para se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando todo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar para se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus que faz de mim um
um santuário cheio da tua glória. Espírito Santo Consolador, eu oro por uma liberação, ó Deus, sobrenatural do Senhor nos nossos corações. Eu oro por uma capacidade não só de entender, mas de corresponder, ó Deus, com o entendimento da Tua Palavra. Eu oro, ó Deus, por uma resposta de fé e confiança. Eu oro, ó Deus, que toda nuvem de dúvida, de questionamento, incredulidade, que de alguma forma conseguiu assolar ou até mesmo abalar a fé de muitos, seja dissipada pela revelação da Tua Palavra. Eu oro pela manifestação da Tua graça e do Teu favor na vida dos meus irmãos essa noite, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Sou Josué Valando, obrigado pelo voto de confiança, abrir as portas. Hermes e Fernanda, muito obrigado. Eu quero te encorajar, querido, a adquirir principalmente esse nosso livro, O Agir Invisível de Deus. É muito difícil falar isso tudo de forma tão rápida, mas aqui a gente trata de uma forma que vai te abençoar. Se você não tiver condição nem da forma tão facilitada que a gente está fazendo, fala comigo que eu te dou um livro e oro por você, que a coisa deve estar muito feia mesmo. Tá certo? Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro de presente. Oi, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Luciano Subirá é um mestre, é um homem a quem Deus tem dado muito. E ele, como não é egoísta, o que ele tem feito? Ele tem traduzido aquilo que Deus tem dado a ele em livros, porque ele não consegue estar em todo lugar. Então, às vezes a gente compra cada porcaria por aí, irmão, né? Cada porcaria por aí. Aqui tem néctar de Deus, tem coisa muito boa, muito profunda. Então eu queria incentivar você a investir nisso. A gente só cresce lendo a Bíblia e lendo coisas que nos ajudam a compreender a Bíblia, porque a Bíblia muitas vezes a gente olha assim e fala: poxa, o que quer dizer isso aqui, né? O que quer dizer isso aqui? Então, queria te incentivar. O pastor Luciano também é um pastor que tem pastoreado dentro da visão de discipulado, a visão do MDA, que é a visão da nossa igreja. A gente tem se encontrado em Santarém, primeira vez que a gente se encontra no Rio, né? A gente tem estado juntos ali, Deus tem feito tanta coisa linda no ministério dele. Então eu queria que agora a igreja agradecesse a Deus pela vida dele. E que bom, Hermes, Fernanda, pelo convite, né, ao Luciano para estar aqui. Está com a sua esposa também, né? Prazer, minha irmã. Deus abençoe muito vocês. Vocês têm quantos filhos? 2 filhos. Bem, gente, vamos estender as mãos aqui, vamos orar e agradecer a Deus pela vida dele. Ele veio e nos abençoou, nós queremos abençoá-lo também. Vamos lá? Santo Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é tão viva, tão poderosa, e ela veio através do teu profeta, do teu servo, e ela não parou aí, ela passou pela vida dele, chegou ao nosso coração, e nós sabemos que só uma pessoa consegue fazer isso: o Espírito Santo. O teu Espírito usou o teu filho, ó Deus, continua usando, mas usa para coisas cada vez maiores, e que os livros, as pregações e a vida dele seja um instrumento para abençoar não somente a sua igreja, mas muitas igrejas como nós hoje aqui, por todo o Brasil, por várias partes do mundo. Pai, abençoa a sua casa, sua linda família, que haja paz ali, que haja conforto do Senhor, e que nos momentos em que teu servo estiver em viagem, ministrando, que haja tranquilidade no coração dos teus filhos, para esperarem a soberana mão do Senhor trazê-lo de volta em perfeita paz. Ó Deus, nós te louvamos pelo acidente, não porque ele se machucou, mas porque ele saiu daquela cama, daquele leito,
mais consciente do teu chamado, da sua vocação e daquilo que o Senhor representa na vida dele. Que cada um de nós saia daqui, talvez agradecendo por um acidente, talvez agradecendo por um fora, talvez agradecendo por uma perda, como o teu servo na sua maturidade espiritual nos ensinou. Deus, coloca graça e favor sobre a vida dele, multiplica a unção, e ó Deus, que toda cilada que o diabo, ou qualquer outro apelido como foi citado aqui, esse desprezível, esteja intentando contra o teu filho, e seja desfeita, que ele permaneça um homem irrepreensível como Jó, e com autoridade, não apenas pela sua oratória, não apenas pela sua visão, mas pela vida que ele tem no dia a dia. Obrigado pela vida de Luciano Subirá, de sua esposa e seus filhos. Nós te agradecemos e abençoamos o teu servo em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Gente, nós estamos encerrando o culto. Só queria falar mais uma coisinha. Como é que a gente mantém essa coisa viva dentro da gente? Você acha que se você for para casa agora, e você for para o trabalho, e for para a festa, e for para um monte de coisa que o mundo te oferece, sozinho você vai conseguir manter isso? Deixa eu te falar uma coisa. O Luciano tem discipulador, eu tenho discipulador. Não pense você que você pode andar sozinho, que você está muito preparado. Quem não quer dar sua orelha para ninguém puxar, não está preparado para grandes conquistas. Sabe por que ele está crescendo? Porque ele desceu no barranco, no barranco, e para falar: alguém me discipule, me ajude. Então eu queria dizer uma coisa para você: se você ainda não está numa célula da nossa igreja, e se você ainda não está sendo discipulado por alguém, você, por favor, fale com um dos pastores das nossas redes e diga: olha, eu não estou conseguindo ainda, não resolveram o meu problema ainda. Nós queremos que você cresça, não se cresce sozinho, tá certo? E nós estamos na campanha dos 40 dias de comunidade. Hoje é que dia, hein? 22. Então, olha só, são 40 dias, 22 está na metade. Então você pode comprar um livro, nós já vendemos mais de 1.500 livros já, mas deve ter alguns ainda lá na livraria. Juntos somos melhores. Compre esse livro e valendo 22, 23, cada dia um capítulo. Vá para a célula, compartilhe com os irmãos o que Deus falou sobre a semana, e venha nos cultos domingo à noite para receber uma palavra sobre isso. Último recado: no próximo sábado, 7h30 da noite, 7h30 da noite, vai estar com a gente o pastor Domingos, da PIB de Marília. Amados irmãos, ninguém aqui pode faltar. Pastor, mas é festa lá do meu amigo. Você chega lá 9h30, aqui vai até umas 9 horas no máximo, tá certo? Festa boa não acaba antes de 9h30 não. Você chega pro bolo, é bom que você vai comer, não vai comer salgadinho, não mistura fritura com, entendeu? Você fica legal. Então, 7h30 da noite, todo mundo aqui. Pastor Domingos é um homem de Deus. Eu passei 2 semanas com esse homem em viagem para a Coreia, meu irmão. Esse homem é um homem espetacular, e ele vai trazer um recado poderoso para a gente. Sábado à noite, domingo, pastor, eu costumo vir só domingo à noite. Semana que vem não, irmão. Domingo você vai vir 10 horas da manhã. Aliás, você vai vir 9 horas para a escola ministerial. Você vem para a escola ministerial 9 horas. 10 horas o pastor Domingo vai falar no Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Irmão, palavra poderosa. Depois o culto ele vai falar de novo. Pastor, e aí? Aí eu não vou vir de noite. Não, você vai em casa, almoça, toma banho, bota perfume e volta à noite, que o pastor Domingo vai finalizar o congresso. Então é 7h30 da noite de sábado, domingo de manhã, 10 horas da manhã, e depois, ou 5 ou 7h30 da noite, um dos 2 cultos da noite, tá bom? Toda a igreja aqui, amém? Posso esperar você? Não vou passar vergonha não, né, irmão? Amém? Queria que você atendesse a